Olá, meus amores! E aí, minha galera linda do terceirão? Enfim, chegamos à última aula presencial do projeto de vida. E isso mesmo, são só 6 aulas presenciais e eu vou também fazer para vocês um outro vídeo de orientações para as aulas à distância. Então, vocês têm aí algumas outras aulas à distância que eu conto com o apoio, que eu conto com o comprometimento de vocês para que vocês realizem, para a gente poder alcançar o nosso objetivo maior, que é o nosso projeto de vida. Ok, meus amores? Então, chegamos nessa última aula. Eu espero que em todo esse nosso caminho, desde o primeiro ano até agora, vocês tenham conseguido alcançar os seus objetivos, realizar as suas vontades e os seus sonhos. Ok, meus amores? Eu estou muito feliz em ter feito parte desse momento da vida de vocês, desse caminhar e desse aprendizado. Então, sem muito delongas, vamos lá para a nossa última aula presencial. Vamos lá. Hoje nós vamos falar, meus amores, de mudar o mundo. Então chegou a hora de mudarmos o mundo. Como assim, professora, eu vou mudar o mundo? Você é capaz de tudo. Já conversamos sobre isso, já falamos de planejamento de vida, já falamos em comprometimento. Então agora vamos ver na prática como nós podemos mudar o mundo. Mas antes, respondam para mim aquelas perguntinhas que a prof sempre faz no início. O que você gostaria que fosse diferente no mundo ou na comunidade em que você vive? O que é dentro aí do seu ambiente, dentro do que você vive, é diferente? O que você gostaria que fosse diferente? Então, responde para mim o que você gostaria que fosse diferente. Outra perguntinha. O que você fez para iniciar essa mudança? Você, na última aula a gente trabalhou o que você poderia mudar, quais eram as suas observações. E aí, qual é o primeiro passo que você deu ou que você pode dar para essa mudança? E por último, o que seria diferente em sua vida se as gerações anteriores não tivessem lutado por um mundo melhor? Como será que teria sido se não tivesse alguém que tivesse lutado pela preservação do meio ambiente? Como teria sido alguém que não tivesse lutado pela valorização do povo indígena? Como teria sido se não tivesse alguém que tivesse lutado pela libertação dos escravos? Como será que seria a vida hoje sem essas pessoas, líderes que foram lá, deram a cara a tapa e lutaram pela mudança do mundo? Como será que seria a sua vida hoje? Seria muito diferente, né? Eu, quando paro para pensar, imagino que a minha vida seria totalmente diferente. Eu acho que eu nem existiria. Eu acho que a nossa Amazônia, a nossa mata, ela não existiria se não tivesse alguém lutando pela preservação. Se hoje, com tantas políticas públicas que defendem o meio ambiente, a gente já se encontra em situações bem precárias de desmatamento, de queimadas, se o nosso clima está judiando justamente pela não preservação correta do meio ambiente, como é que seria se alguém não tivesse lutado? Seria muito pior, não é verdade? Então, pensem nisso. E aí a gente vai falar sobre projetos sociais. Quando a gente começa a falar sobre mudança de mundo, sobre percepção de mundo, mudança na comunidade, a gente começa a pensar em projetos sociais. E o que nisso tudo, em tudo que nós estudamos até hoje, o que um projeto social vai fazer aí? Onde é que ele vai se encaixar no meu projeto de vida? Então, vamos lá dar um zoom nessa tela para a gente ver no que ele vai encaixar. Se fizermos uma breve pesquisa perguntando às pessoas à nossa volta o que elas gostariam que fosse diferente no mundo, certamente haverá uma extensa lista de problemas que, na opinião delas, deveriam deixar de existir. Por exemplo,
a pobreza, a discriminação, a violência, o desmatamento e a poluição seriam apenas alguns dos exemplos. Por outro lado, também é possível que a maioria dessas pessoas dissesse não estar enganjada, não está ali envolvida em nenhum tipo de ação que possa mudar a realidade da qual faz parte e que tanto gostaria que fosse diferente. Por exemplo, tem gente que quer lutar contra o desmatamento, mas ele está lá desmatando. Não planta uma árvore. Tem aquela pessoa que quer lutar contra a poluição, mas ele joga lixo na rua. Né? Então, não faz sentido. Por que você acha que isso acontece? Então, pare por um momento para refletir sobre as seguintes questões. Nesse momento agora, se você quiser dar uma pausa aí, junto com o seu professor presencial, para vocês discutirem esses temas, é muito importante que vocês o façam. Olha só, se nossos antepassados, então, para e pensa bastante aí. Se os nossos antepassados, opa, eu pensava que era um marcador de texto, deixa eu voltar aqui. Se os nossos antepassados não tivessem feito nada para enfrentar os problemas da época, como que seria o mundo de hoje? É uma daquelas perguntas que a gente fez no início. Por que tantas pessoas optam por não fazer parte ou não fazer nada diante de problemas que afetam a vida delas e dos outros ao seu redor? Por que tem gente que parece que fecha os olhos para o que está acontecendo? Reclama, por exemplo, reclama do clima, reclama que está muito calor, reclama que está muito abafado, mas não planta uma árvore e continua desmatando. Não é que não faz sentido? Por que existem tantas pessoas que são assim? Que mundo você gostaria de deixar para as futuras gerações? Lá para os seus filhos, netos, bisnetos, como é que você... o que de bom que você gostaria de deixar? Então, nesse momento, vocês podem fazer uma pausa, discutir um pouquinho esses temas, ou, daqui a pouco, voltar nele, depois que eu tenho que terminar essa aula vídeo, vocês voltarem e discutirem. Mas é interessante que vocês deem uma paradinha. Continuando. Por sentirem-se tocados por essas e outras questões, muitas pessoas estão o quê? Enganjadas, envolvidas em projetos sociais, seja por parte das suas profissões ou ainda por meio de trabalho voluntário. Um projeto social pode ser definido como um plano de ação bem estruturado com a intenção de melhorar problemas sociais ou ambientais. Para muitas dessas pessoas, construir um mundo melhor não é apenas uma preocupação ou algo de que se preocupam eventualmente, mas é parte da sua identidade e do seu projeto de vida. Se não apenas queremos, mas precisamos melhorar o mundo em que vivemos, é muito importante que a gente se envolva em algo social, que a gente faça parte de nosso projeto de vida. Então, galera, essa é a hora da gente arregaçar as mangas e fazer a nossa parte para melhorar o mundo. É aquele momento que você pode, jovem, cheio de saúde, de vitalidade e de sonhos, você pode e você consegue lutar para mudar o mundo e o meio que você vive. E eu conto com vocês nisso. Isso tudo sobre o nosso projeto social vai incluir a nossa atividade de hoje. Só que antes, a gente vai conhecer uma personalidade muito importante para a nossa Amazônia. É o grande Chico Mendes. Vocês já ouviram falar de Chico Mendes, com certeza, né? Ele tem uma linda história de luta pela floresta, de luta pela nossa Amazônia, de luta pela preservação do meio ambiente. Vamos conhecer um pouquinho da história dele? Então vamos lá. Chico Mendes nasceu no dia 15 de dezembro de 1944. Filho de seringueiro, passou sua infância e juventude ao lado do pai cortando seringa. A vida no seringal moldou no jovem seringueiro um sentimento de revolta contra a injustiça. A atividade econômica de extração da borracha na Amazônia foi sempre pautada por relações de grandes explorações. Em 1975, onde a maioria de vocês nem pensavam em existir ainda,
A substituição da borracha pela pecuária levou à especulação fundiária e ao desmatamento de grande extensão de terras, impedindo a permanência dos seringueiros na floresta. Então, foi começando essa, entre aspas, extinção dos seringueiros. No ano em que eu nasci, em 1983, Chico Mendes foi eleito presidente do STR, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Chapuri, no Acre, e intensificou sua luta pelos direitos dos seringueiros, pela defesa da floresta e pelos direitos dos trabalhadores. Em 85, Chico Mendes liderou a organização do primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros. Com mais de 100 seringueiros, elaboraram uma proposta original de reforma agrária, as reservas extrativistas. Ao mesmo tempo em que Chico conquistava o respeito internacional, era mais ameaçado ainda lá em Chapuri. Os embates terminavam em prisão. A ideia de criação de reservas extrativistas se arrastava na burocracia federal. Em 22 de dezembro de 1988, em uma emboscada nos fundos da sua própria casa, ele foi assassinado na frente da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. A forte reação e pressão da opinião pública levaram à condenação dos criminosos em 1990, fato inédito na Justiça Rural do Brasil. As primeiras reservas extrativistas foram criadas em março de 1990, eliminando conflitos, concretizando o sonho de Chico Mendes de ver a floresta valorizada e assegurando uma perspectiva de futuro aos filhos dos seringueiros extrativistas. Gente, a história de Chico Mendes é uma história de luta, é uma história de muita cobrança. Ele cobrava dos governos, ele cobrava do presidente, ele cobrava dos grandes empresários, ele cobrava de todos pela preservação do meio ambiente, porque ele sabia que ele e aqueles tantos seringueiros estavam ali sem os seus trabalhos. Por quê? Porque eles perderam ali o mercado da seringa dentro do seu estado e dentro do nosso país. Essa é uma história de luta e que, infelizmente, não teve, assim, 100% de um final feliz, né? Porque, infelizmente, tiraram a vida de Chico Mendes. Mas a luta dele não foi esquecida e aí vive até hoje a memória e a luta dele. Sabendo disso, a gente volta a falar de projeto social. Porque, querendo ou não, essa luta do Chico Mendes, quando ele lutou os seringueiros, quando ele foi para frente de tudo e de todos, se tornando ali alvo de tudo, ele estava agindo através de um projeto social. Ele era ali, acho que, eu penso, Tainá, visão de Tainá, tá, gente? Para mim, Chico Mendes era um projeto social em vida, porque ele estava ali lutando pelos seringueiros. Podemos desenvolver um projeto social. Para um projeto social, é preciso seguir algumas orientações. Não é simplesmente dizer, a partir de agora eu vou fazer um projeto. Não. O nome já diz tudo, né? Projetar. Para projetar, você tem que planejar. E para planejar, você tem que seguir essas orientações, a fim de que você realmente consiga realizar com eficácia e sustente com a proposta de mudança na nossa vida e na vida das outras pessoas. Levando em conta que o tempo e o apoio que são disponibilizados nessa empreitada. Então, você não pode simplesmente só colocar no papel ou mandar os outros fazerem. Não, você tem que se engajar, tem que se preparar, tem que levar em consideração o tempo que você vai ter para lutar contra isso ou por isso, quais são os apoios que você vai ter, quem são as pessoas que vão estar ao seu lado. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas para a gente refletir aí na turma sobre essas ações. Primeiro, definição do problema. O que é a definição do problema? É o escolher o que é que eu posso mudar e que eu quero mudar e que eu aqui junto com a minha turma queremos fazer de mudança. Então, é um projeto social, em um projeto social não é possível transformar todos os problemas da minha comunidade ou da minha escola.
O grupo deve delimitar qual o problema específico e que será o objeto da sua intervenção. Depois que você define o problema, você vai observar e escutar. A definição do problema específico sobre o qual o grupo vai intervir deve partir de observações e de escuta de pessoas envolvidas na questão, o que exige uma postura investigativa. Você tem que ser investigativo e também tem que ser neutro. Você vai investigar, você vai escutar as pessoas envolvidas. E aí parte para eficiência e viabilidade. Um projeto social, além de ser eficiente no atendimento às necessidades reais da comunidade, precisa ser viável, ele precisa existir de uma forma que você consiga realizar. E não só no seu pensamento, não só no seu sonho. É algo ali realista, pé no chão, que você pode sim fazer. O grupo deve conhecer as causas e as consequências dos problemas. E, por último, usar e abusar da nossa criatividade. Então, existem problemas sociais que persistem, apesar de muitas tentativas de mudança para solucioná-los. Mas é necessário você ter muita criatividade e inovação, sem perder a preocupação com a viabilidade, com a forma que você vai conseguir realizar e a eficiência para isso, certo? Então, esses são alguns temas. A sociedade em que a gente vive, galera, ela é, assim, repleta de situações que vão ali afrontar a dignidade e os direitos humanos e que geram degradação ambiental, colocando em risco a sustentabilidade da vida no planeta. Os problemas são tantos que às vezes parece não ser possível a gente reconhecê-los. Mas a história nos mostra que graças à ação de pessoas, de coletivos que estão ali engajados na transformação social de alguns dos problemas, nós vivemos em um mundo em que muitas coisas estão bem melhor do que lá no tempo dos nossos pais. Não é fácil, jamais, nunca é fácil, nem é esperado ser fácil também, que de uma hora para outra tudo se transforme, que tudo aconteça como um passe de mágica. Não vai acontecer, porque a gente, como eu já falei várias vezes para vocês, a gente tem que ser o quê? Pé no chão, com muita persistência, com planejamento correto, com ação. Quando nós enxergamos parte dessa imensa coletividade que é o nosso planeta, nós podemos ao menos vislumbrar caminhos ali que vão levar ao sucesso e mudanças positivas na nossa comunidade. Na hora da nossa atividade, que é agora o nosso próximo passo, nós vamos ver algumas iniciativas ao longo da história de tudo o que aconteceu, de diferentes lugares do mundo, que promovem importantes mudanças sociais. São casos que servem de inspiração importante, de inspiração não só para que nós lutemos para realizar os nossos sonhos, mas também para que todas as pessoas tenham a oportunidade e a liberdade de perseguir e persistir, quase que, os seus sonhos. Que a construção de um mundo melhor para as presentes e as futuras gerações seja um compromisso incorporado nas nossas ações, nas minhas e nas suas, e integrado no nosso projeto de vida. Que tudo que eu faça seja pensando no futuro, não só o meu futuro, mas das próximas gerações. Na hora da nossa atividade. Olha só, realize uma leitura coletiva aí na sala dos textos sobre os movimentos do abolicionismo, a Marcha do Sal, os sufragistas, o boicote ao ônibus de Montgomery e a Marcha das Margaridas. Depois disso, vocês vão ver os comentários sobre cada um dos movimentos históricos listados. Aí você vai responder quais outros movimentos que você conhece que são semelhantes, quais foram as consequências sociais ao longo do tempo que cada um desses movimentos trouxeram, que você pode visualizar isso, e identifique o que há em comum entre esses movimentos. Essa é só a nossa primeira atividade. Depois tem outra atividade complementar que eu enviei para vocês. Ok? Muito obrigada por todo esse caminho que vocês passaram comigo e foram pacientes. E eu sei que vocês estão realizando aí muita coisa boa
e de mudança para o futuro. Nós nos vemos na aula de orientação para a nossa aula à distância. Tchau, meus amores!